Salve, salve galera, estamos aqui de novo no Boteco São Bento. Sou Laércio Zulu, sou gestor de bares e cuido desse setor aqui no Grupo São Bento Gastronomia. E estamos aqui no Itaim para a gente falar de um assunto que nos outros vídeos eu não passei nem por perto, que eu queria reservar um vídeo legal só para falar disso, que é a história da cachaça. Povo e cachaça, uma história só. Eu vou ler um trechinho aqui, uns versos de um carinha aí, que eu acho que define muito bem a relação desse título aí. Corre um dito pelo país todo, confirmando que só tem duas nações que não bebem, sino e ovo. Sino porque tem a boca para baixo e ovo porque já está cheio. Nada mais, nada menos que Mário de Andrade, os eufemismos da cachaça. A cachaça, ela segue a partir da produção de cana-de-açúcar. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, em 1500, aquela coisa bonitinha do livro de história, lembra? Lá em 1500, eles vieram para cá para desbravar o máximo que eles pudessem e fizeram isso, diga-se de passagem, muito bem. Extraíram para o Brasil inicialmente e em 1502 o segundo alvo deles de tração aqui nessas bandas foi o açúcar, né? A produção açucareira, ou seja, a implantação da cana-de-açúcar, que eles trouxeram mudas da Ilha da Madeira, na região dos Açores, lá de Portugal, que era uma região já dominada pelos portugueses. Em 1502, eles começaram essa produção, teste daqui, teste dali. O que se tem relato dos primeiros engenhos montados ali, numa grande escala de engenho de açúcar, tá? Por volta de 1530, que foi o engenho dos Erasmo, aqui no litoral de São Vicente. Zulu, então foi 1530 que começou a produção de cachaça? Ainda não tão pontual assim. É difícil precisar o ano que a cachaça começou a ser produzida. Sim, historiadores, grandes pesquisadores sustentam, baseado em registros de alambiques, alguns documentos impressos antigos, que por volta entre 1533 a 1534 houve uma primeira produção do destilado de cana nessa região, porque a produção do açúcar já tinha uma grande escala. O que se sabe de certo a cachaça ela é originária do Brasil e sim, ela foi pensada, pessoas se projetaram para produzir a cachaça, ainda não com esse nome, mas o destilado de cana-de-açúcar. Não foi acidente. Então essa lenda aí que erraram tachos de melaço, fermentou e é lenda. E se quiser continuar replicando, replica, mas sempre deixando claro que é lenda, porque de fato foi pensado a produção do destilado de cana-de-açúcar. Nessa época, a bebida alcoólica que alimentava esse povo já instalado aqui, diga-se de passagem, alguns milhares, desde negros, que eram eles quem sustentava toda a parte da produção açucareira, os índios e obviamente dos próprios colonizadores. Então já existia uma necessidade de consumo de bebida alcoólica, porque desde que a civilização é organizada, o ser humano consome bebida alcoólica. Os caras bebiam basicamente vinho do reino e o aguardente bagaceira, que era um destilado obtido de um processo similar ao processo de produção da cachaça, porém a matéria-prima é o bagaço de uva, porque o vinho já era de uma tradição dos caras de muito tempo. Então o domínio de destilação desses desbravadores já era uma coisa existente, não é que eles descobriram a técnica de destilação aqui no Brasil. Imagina, se no dia de hoje já não é tão simples você trazer uma bebida de outro continente para cá, imagina na época você abastecer toda uma colônia com vinho, com aguardente importado. Como os caras já dominavam a técnica de destilação, foi basicamente um lance de transição eu tenho matéria-prima suficiente para destilar, no caso o caldo de cana-de-açúcar ou a cana-de-açúcar de modo geral. Já vendo esses primeiros passos de produção, a cachaça começa a crescer numa escala de consumo. Os grandes da coroa, os caras obviamente ainda se mantinham tomando os melhores aguardentes, aquela coisa para poucos, então eles se mantinham. E para massa ali, ia o destilado mais barato, que acabava sendo para eles o destilado de moscando de açúcar. Só que ainda não era chamado de cachaça. Eles chamavam de mel de cana,
vinho de cana, aguardente de mel de cana. O nome cachaça, ele só chega um pouco mais para frente, mas se popularizou por volta de 1700, que o termo já estava pluralizado, e chamava cachaça, com o ZA no final, que é uma palavra de origem espanhola, termo que eles já usavam muito antes de desbancar por aqui, para um aguardente inferior. E foi essa mudança linguística, essa adaptação para dar uma, se é que eu posso dizer, uma abrasileirada para o cachaça, ao longo dos anos, bem mais para frente, e a coisa ficou pluralizada mesmo por volta de 1700, onde todo mundo já definia o destilado brasileiro como cachaça. Esteve acompanhando lado a lado com as principais revoluções, principalmente a Revolução da Cachaça. Começou em 1660 e foi até 1661, porque nesse período a cachaça ela estava com uma expansão tão grande de consumo e produção na colônia, que estava incomodando a coroa, estava se consumindo menos bagaceira, menos vinho, ou seja, comprando menos. A coroa tentou de várias formas vetar isso daí, aumentando impostos, fazendo uma série de empecilhos para tentar desacelerar o crescimento da cachaça, o que não deu certo, a ponto de vir de lá uma carta lá, opa, está proibida a produção e o consumo da cachaça em terras brasileiras, que obviamente deu errado. Em 1661 foi abaixo, graças a Deus, só fortaleceu ainda mais o nosso destilado. Então, por que eu estou falando isso? Que assim, talvez você nunca tenha parado para pensar na relevância da cachaça para nossa gente ou para você mesmo. Mas sim, a cachaça, ela tá ali desde os primeiros passos. Eu costumo dizer que assim, dos primeiros passos do povo brasileiro, porque assim, antes de 1530, 1500 e pouco, não tinha nascido ninguém aqui, exceto os índios, dessa cidade, dessas vilas, não tinha nascido ninguém aqui ainda. Então todo mundo que nasceu por essas bandas já nasceu junto com cachaça. Então o que é de brasileiro, essa miscigenação, essa mistura de colonizadores, de negros e índios, todos cresceram já de alguma forma ligado com a cachaça, bebendo ou não, mas sempre amarrado com ela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer observação, fique à vontade para comentar ali. Não sou o dono da verdade e eu, obviamente, estou aqui para crescer a cada livro lido, a cada vídeo postado, a cada dia que passa e bebendo cachaça cada vez mais. Então, seu comentário me ajuda a crescer, me ajuda a trocar informação. Fique à vontade, o canal é nosso. Saúde!